Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Análise Sindical, o seu programa do sábado à noite, o programa da Causa Operária TV de sábado à noite, que é um programa voltado para os trabalhadores, para a classe operária, para discutir os diversos problemas das categorias de trabalhadores em todo o país. Portanto, é um programa organizado pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, uma corrente sindical de militantes e simpatizantes do PCO que está organizada em diversas categorias, como os trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores dos correios, trabalhadores bancários, servidores públicos, professores, trabalhadores da construção civil e de diversas categorias pelo país afora. Caso você tenha alguma sugestão, nos envie. Você pode fazer um vídeo aí curto e enviar para o nosso programa alguma denúncia. Nós estamos sempre atentos aos diversos problemas aí ligados à classe operária brasileira. Já fazemos aí um chamado a todos vocês para curtirem, compartilharem aí o vídeo do nosso programa nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram e todas as redes sociais, para que mais trabalhadores tenham acesso aí ao nosso debate, à discussão dos diversos temas importantes que nós abordaremos aqui no nosso programa. Bom, também fazemos aí, como sempre, um chamado a vocês para colaborarem com a Causa Operária TV. Como vocês sabem, a Causa Operária TV é uma televisão revolucionária, independente da Odebrecht, independente do Itaú, do Bradesco, independente do velho da Havan e de todos os grandes empresários aí brasileiros que mandam nos meios de comunicação tradicionais aí do Brasil, como a Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, etc. Então, contribua com a Causa Operária TV, uma TV financiada pelos trabalhadores. Você pode contribuir através dos superchats ao vivo aí no programa, e você também pode colocar uma mensagem, que a gente costuma dar uma prioridade, até para valorizar a colaboração solidária. Você também pode contribuir com super stickers, aí é uma ferramenta aí de contribuição também, que você coloca uma figurinha, e você também pode se tornar um membro do canal, que é uma contribuição também fundamental para a manutenção da Causa Operária TV, fazendo uma contribuição mensal. Nós sabemos aí que a Causa Operária TV ela tem uma extensa grade de programação aí, com mais de 7 horas diárias. Então, acompanhe aí todos os nossos programas
de manhã, à tarde, à noite, todos os dias. Hoje de manhã, nós tivemos aí o nosso mais tradicional programa, que foi a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Ô, Guga, desculpa, estão falando que o áudio tá ruim. Ah, é? Estão Será falando que... aqui no chat. Hum, bom, Ô, produção, dá uma ajeitadinha aí no áudio. vamos pedir para a produção dar uma olhada aí. Eu vou tentar falar mais alto também para ver se melhora. Não é a sua camiseta que tá batendo no. Você tá de fone? Não, não. Bom, se mais companheiros aí tiverem problema no áudio, avisem aqui no nosso chat, a gente vai acompanhando, e pode ser que seja um problema também no computador, na ferramenta que a pessoa está escutando. Nós vamos acompanhando e se tiver um problema mesmo, a gente avisa ou tenta resolver aqui, né? Mas eu estou também tentando elevar a voz, caso seja um problema no áudio aqui. Bom, já que a Lília entrou aí de maneira inesperada no programa, eu vou aproveitar para dar boa noite para a companheira Lília, que é a companheira que apresenta o programa juntamente comigo. Boa noite, Lília. Boa noite, Guga. Tudo bem? Tudo certo. E Aqui aí, já. Aqui, Marília? ó, aqui em Marília, o pessoal aqui do lado aqui, o pessoal não tá muito ligado na quarentena, não. Tá um pagode desde o meio-dia. Eita, nós. Então, o negócio tá quente aí, né? Então, não esfriou aí em Marília, não? Esfriou um pouco, sim. Ah, As manhãs são geladas e as noites, mas as tardes tem um solzinho. Mas o isso. povo aqui do lado tá quente. O pessoal não quer saber muito da quarentena aí, O não. Tá, o pessoal negócio acho tá... que desistiu. Desde quando começou, não vi tanto barulho como hoje. Ai, ai. Bom, só para tirar a dúvida, Lília, você está me escutando bem? Então, melhorou o som. Falaram que melhorou. Tá. Vamos Melhorou. acompanhar aí qualquer coisa, o pessoal avisa a gente vai acompanhando, né? Bom, hoje nós temos um programa aí recheado aí de temas importantes, né? Para a gente abordar. Nós temos aqui o ato que ocorreu no Distrito Federal, né? Que o ato aí organizado pelos parentes, mães, companheiros dos presidiários na Papuda DF, né, que é um dos maiores presídios aí em todo o país, onde está ocorrendo aí uma contaminação enorme aí dos presos pelo Covid-19. Então teve um ato lá com a participação do PCO, de companheiros do PCO bancários, professores de diversas categorias. Também daremos destaque hoje aqui no ato que está sendo organizado nessa segunda-feira, um ato para exigir aí a suspensão das eleições no Sindicato dos Professores Municipais em São Paulo, SIMPEM, e também exigir aí o fechamento total das escolas, né? E uma política aqui da prefeitura que realmente atenda às necessidades aí dos alunos e professores e funcionários, né? E não apenas essa enrolação online aí que não está servindo nem para os alunos e está deixando os professores loucos também com uma enxurrada de atividades aí diárias que onde a maior parte dos alunos sequer tem acesso. Também abordaremos aqui hoje a questão aí de que o governo aí já foi revelado aí que o governo está preparando a privatização do Banco do Brasil, né? Nas palavras do próprio Paulo Guedes, tem que privatizar essa logo, né? Que foi revelado aí. E também falaremos de um ato que ocorreu também aqui no Céu Heliópolis, um importante ato feito pela comunidade de Heliópolis, professores e comunidade escolar, contra a intervenção aí do governo municipal aqui do Bruno Covas
demitindo aí a equipe gestora lá de maneira completamente arbitrária e ditatorial. Temos uma fala aqui que foi feita por uma professora, né, de forma anônima, mas denunciando aqui o problema que ocorreu lá com a intervenção da prefeitura. Também falaremos sobre o problema das demissões na Petrobras, que seguem a todo vapor desde o golpe, e uma série de outros temas, né? Como vocês veem aí, hoje, mobilizar nas ruas contra a matança, o desemprego e pelos salários, né? Se os trabalhadores não se mobilizarem, a matança, que já é enorme, vai ser muito maior. O desemprego, que já está numa situação absurda e de estado de calamidade pública para boa parte da população, vai aumentar. E também o problema do roubo dos salários aí, que já estão sendo preparados e realizados aí contra os trabalhadores em todo o país. Bom, para começar o nosso programa de hoje, nós, como nós costumamos, iremos iniciar aí com um bloco de análise sindical, que é um bloco tradicional do nosso programa, que aborda aí algumas questões centrais da semana e sempre é feito por um companheiro da corrente sindical nacional Causa Operária, e hoje não é diferente, mas dessa vez esse bloco será feito e apresentado pelo companheiro Renan Rosa de Arruda, que é um companheiro do Distrito Federal, companheiro bancário, que é da coordenação da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e também é diretor da CUT, da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal. Então, o companheiro vai, aí, através de breves palavras, fazer aí uma análise de alguns temas importantes da semana. Por isso, eu já dou aqui o boa noite e passo a palavra para o companheiro Renan. Boa noite, Guga. Boa noite, Lilian. Boa noite, as companheiras. O áudio, acho. Vocês estão. Estamos ouvindo. Tá ok? Tá ok. Boa noite, Lilian. Boa noite, Guga. Boa noite, os companheiros e companheiras que estão aí acompanhando mais essa análise sindical. Hoje eu estou aqui fazendo às vezes, quem tem apresentado o programa geralmente é o companheiro Antônio Carlos, que hoje passou a bola para mim aí por questões que ele está organizando outras atividades. Bom, eu vou falar hoje sobre a questão do desemprego, né? Eu acho que, para introduzir essa questão aí, eu acho que a gente, nesses últimos dias, né, a gente tem visto aí toda uma polêmica no interior da burguesia, uma pseudo-oposição aí entre o Bolsonaro e os governadores dos estados sobre a questão da reabertura da economia de maneira geral, por conta da evolução da crise econômica, né, e os impactos que está causando na economia brasileira. Eu acho que uma primeira questão que eu queria salientar é o seguinte: os trabalhadores, os explorados de conjunto do país, eles estão diante de duas, vamos dizer assim, a cruz e a espada. De um lado, é a pandemia que está aí, né, matando, já matou, pelo menos em dados oficiais, já passam de 13 mil as pessoas mortas pelo coronavírus, e de outro é o fantasma do desemprego, ou o desemprego na prática, ou ainda, se não, a diminuição de salários, né, e mesmo o congelamento ou a suspensão de contrato de trabalho, que também implica em diminuição de salários, né? Então, essa é a realidade da esmagadora maioria do povo brasileiro. Muita gente aí tendo que depender dessa esmola que está sendo dada pelo governo federal dos R$600, sendo que uma parcela gigantesca dessa população sequer tem direito a isso aí, né? Então, nós estamos numa situação absolutamente... Nossa, acabou a energia aqui. Bom, Brasil... Tá falhando. Renan,
Renan, creio que o companheiro Renan teve um problema lá, acabou a energia lá onde ele estava, em Brasília. Então, nós teremos que seguir aqui na nossa pauta, enquanto o companheiro Renan tenta reverter essa situação lá em Brasília e voltar aqui falando aí as questões importantes aí da semana na análise sindical. Bom, vamos seguir então com a nossa pauta. Vou passar então a palavra para a companheira Lília. Vamos lá, hoje o dia está quente. Vamos lá, vamos começar, né, sobre... Tá aberto. Falei, então vou estar fechado. Vai começar falando sobre a questão do ato, né, que foi feito lá pelos familiares, junto com companheiros do PCO, junto com companheiro dos bancários, contra a pena de morte nos presídios, né? Porque está preso hoje. Tem o Covid, já é uma pena de morte. Imagina com esse vírus que, em aglomerações, ele se espalha muito rápido. E a gente sabe que uma cadeia é uma grande aglomeração. Então, foi na quarta-feira, né, no dia 7, os familiares do Complexo Penitenciário da Papuda, que é no Distrito Federal, e o número lá de infectados já tinha passado de 300. Né? Então, os familiares resolveram acertadamente, né, a gente não pode ficar em casa esperando a morte, esperando que os trabalhadores morram, ou seus entes, né, que estão presos. Então, é preciso a gente se organizar, ir para as ruas, né? Não foi dia 7, desculpa, dia 7 foi a semana passada, foi essa semana, dia 13 de maio. Então, essa a reivindicação dele era que volte as visitas, né? Que os presidiários que não representam nenhuma ameaça para a sociedade sejam soltos, né? E porque às vezes se a pessoa é um traficante, qual é o problema, né? Então é isso que eles reivindicaram, né? A volta das visitas para que as pessoas saibam o que está acontecendo lá e também a liberdade para os presos. Só fiquem lá mesmo os que não conseguem conviver na sociedade, que é o mínimo, né? A maioria, tudo a gente sabe que no Brasil quem é preso é o ladrão de galinha. É isso aí, Guga. Beleza. O ato aí realmente foi muito importante aí no DF. Vamos seguir aqui com a nossa pauta, né? Porque tem uma situação absurda também acontecendo aí em todo o país com os trabalhadores rodoviários, onde eles estão expostos à pandemia, sem qualquer preocupação aí dos patrões, sem qualquer preocupação dos donos das empresas de ônibus que lucram horrores aí, enquanto em períodos normais aí, onde os ônibus andam superlotados e os trabalhadores aí indo e voltando para casa, aí nesses ônibus mais parecem aí lata de sardinha, e agora estão completamente expostos, né? Só para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, segundo a contabilidade aí inicial, mais de 20 rodoviários, trabalhadores rodoviários, foram mortos pela Covid-19, pelo coronavírus. E é um número que deve ser muito maior ainda do que esse, porque não há aí uma verdadeira uma identificação aí da causa das mortes,
de muitos desses rodoviários. Então, a gente já tem uma situação absurda aí, onde muitos motoristas são obrigados a exercer a função de cobrador nos ônibus. Então, eles ficam aí mais expostos. Muitos já também vão trabalhar, alguns até sem máscara. As empresas não disponibilizaram em muitos lugares as máscaras, e fica uma situação completamente absurda. Eu vou dar só um exemplo aqui. Um companheiro aqui que, inclusive, fez um relato do Sintraturb, o José Carlos Sacramento, que fez a seguinte fala: qual a segurança que o motorista vai ter para fazer isso? Não tem como. Ele pode sofrer agressão, destacou o vice-presidente do sindicato. São 9 mil os motoristas na capital fluminense, 3 mil na ativa, e estão sobrecarregados. Trabalham até 12 horas por dia. A Zona Oeste, os bairros de Campo Grande e Bangu, são os mais afetados pela pandemia. São poucos os ônibus. As empresas exigem que a gente ande com um carro superlotado. Queixa-se o motorista, que prefere, aí nesse caso, não ser identificado. Então, é um problema seríssimo, né? É preciso parar já. Esses trabalhadores não podem ser bucha de canhão aí da ganância desses empresários que não ligam para suas vidas, não ligam para suas famílias. Aí, quando um pai de família desse morre, vocês acham que a empresa vai lá toda preocupada em procurar uma saída para essa família que perdeu aí um pai ou uma mãe? Eles depois estão um pouco se lixando. Então, é preciso parar para defender a vida desses trabalhadores. Nada de trabalhar para garantir o lucro desses empresários sanguessugas. Bom, estou vendo aqui que o companheiro Renan voltou, aí aparentemente restabeleceu aí a luz lá na sua residência. Então, eu vou chamar novamente o companheiro Renan para continuar aqui a sua intervenção que ele fazia no momento. Caiu o aparente... Não, está aqui. Então, vou chamar aqui o companheiro Renan para continuar a sua intervenção. Vai lá, Renan. Desculpa vocês, a internet aqui está muito instável, né? Então é possível que eu não consiga, no meio aqui da minha breve exposição. Vou procurar ser, inclusive, muito breve para ver se não perde, né? Não atrapalha o programa aí do DCO, né? Bom, eu falava aqui que os trabalhadores, né, estão sob duplo flagelo. Por um lado é o coronavírus e, por outro lado, né, é o desemprego, né? Segundo o Diese, agora ele soltou divulgou uma pesquisa aí no início do mês que falava em 240 mil desempregados a partir entre os meses de março e abril, que foi quando começou a captar por conta da questão do coronavírus, né? O problema é que isso aí, o próprio Diese reconhece que, diante da pandemia, né, as pesquisas não estão ocorrendo, então eles estão se baseando em informações por jornal. Mas, segundo eles mesmos atestam, embora não confirmados, esse número já teria se aproximado aí, né, já teria as previsões baseadas na própria divulgação da indústria, do comércio e outros setores econômicos, que em torno de 3,8 milhões de trabalhadores brasileiros já estariam desempregados ou potenciais desempregados, né? Se a gente somar isso aí, o exército de cerca de 12 milhões de desempregados que a gente tinha antes da pandemia, já temos um número aí de 15 milhões de trabalhadores, 16 milhões pelo menos, né? Dados também divulgados pelo governo e projetados por economistas é que, diante da queda da economia, a depressão que está colocada aí para o próximo período, né, inclusive com todos os analistas, tanto nacional como internacional, já apontam, inclusive, para o ano que vem, a situação aqui do Brasil, do mundo todo, mas do Brasil aqui, que é o nosso caso em particular, ela é absolutamente catastrófica, né?
Nós temos aí uma situação de que isso foi ventilado na própria imprensa, através de analistas, que o número de desempregados no Brasil pode se aproximar, inclusive, das pessoas que hoje, em tese, teriam carteira assinada, que são cerca de 36 milhões de brasileiros. Quer dizer, se a gente for considerar isso aí, é como se hoje todos os trabalhadores brasileiros que têm carteira assinada, amanhã não tivessem mais, para a gente ter uma dimensão, né, da situação grave que está. Se a gente somar a esse contingente, né, de 36 milhões de pessoas, né, quer dizer, que seriam 16 milhões que já estão desempregadas, e mais um contingente que aproximaria dos 30 milhões aí de mais cerca de 14 milhões, né, que aproximaria de 30 milhões de pessoas, somarmos a isso aí os cerca de 40 milhões de brasileiros que não têm carteira assinada, né, que trabalham na economia informal, no subemprego, etc., né, nós temos um número aí de pelo menos 70 milhões de brasileiros numa situação muito grave para o próximo período, né? E a gente vê que a política do governo, a política dos banqueiros, é a política, né, de defender o capital, né? Para os banqueiros já foi mais de 1,2 trilhão. O Guga estava comentando aqui que está na pauta a privatização do Banco do Brasil. Os banqueiros, né, nem com isso estão satisfeitos, eles querem o Banco do Brasil também. Quer dizer, tem uma política voltada de depredação das próprias empresas nacionais, aí, das empresas, tanto as estatais, né, como as empresas de economia mista, deliberada, né? Eles estão aproveitando a própria pandemia para sucatear essas empresas. O caso da Petrobras, isso aí é exemplar. Petrobras já está agora demitindo 3 mil trabalhadores terceirizados, além de ter aberto um PDV do seu próprio quadro funcional, já demitiu mais de 3 mil empresas terceirizadas e está aí colocando em xeque, inclusive, a produção de petróleo no próprio Nordeste. Quer dizer, é uma política de desmonte, né? Diante desse quadro, né, e a gente vê que está se agravando, tanto no sentido do desemprego como da pandemia, a gente vê os números aí, companheiros dos Correios, né, da empresa de Correios, mais de 20 pessoas já morreram, se não me engano, 22 trabalhadores dos Correios já morreram por conta do coronavírus. No Rio de Janeiro, nos transportes do Rio de Janeiro, um número semelhante de rodoviários também faleceram por conta do coronavírus. Quer dizer, o trabalhador está sujeito a esses dois flagelos, né? Essa que é a realidade, né? Desse ponto de vista, nós, do Partido da Causa Operária, nós da Corrente Nacional Sindical Causa Operária, colocamos a questão que está na ordem do dia, que é o problema da política da esquerda. A política da esquerda é uma política que simplesmente deixou nas mãos da própria burguesia, né, vamos dizer assim, a resolução, entre aspas, né, da grave crise econômica que a gente está passando aí e também da pandemia, né? As direções sindicais, os partidos que se reivindicam dos trabalhadores, na verdade, eles estão aí em torno de uma política em defesa da política de isolamento, né, que a própria burguesia já decretou, tá, o fim dela. O que está todo o debate que se coloca agora é em que medida que isso vai dar, né, a velocidade que isso vai acontecer ou não, que é o grande problema, né, que teria de diferente aí entre bolsonaristas e não bolsonaristas, né? Essa que mas a esquerda já, na verdade, já capitulou diante disso. A gente vê setores inteiros da própria indústria estão reabrindo. Esses dias aí a Scania reabriu no ABC Paulista, né? Ou seja, é uma política deliberada de, no meio da pandemia, condenar os trabalhadores a essa condição de risco absoluto diante da pandemia, por um lado, e, obviamente, a ameaça de desemprego, por outro, né? Isso sem contar que nós temos aí mais de 7 milhões de trabalhadores que estão vivendo sob a MP 936, né? Então, a situação é muito grave, né? E, no nosso entender, o que nós estamos defendendo é essa política que a gente está procurando organizar
tanto do ponto de vista da nossa intervenção mais geral, através dos conselhos populares, através da nossa intervenção sindical, é a necessidade dos sindicatos reabrirem, né, e, de fato, organizar os trabalhadores que estão aí à mercê da sua própria sorte e da vontade do patrão. Não é possível ficar mais com sindicatos fechados, fazendo de conta que os sindicatos fechados, as direções sindicais aí, né, recolhidas em suas casas, enquanto que os trabalhadores estão expostos a essa condição de barbárie absoluta. Então, essa é uma questão fundamental, que passa pela necessidade de organizar os trabalhadores a fazer frente a isso aí. Mas não apenas isso. Acho que o que está colocado como uma questão fundamental, né, que deve ser encampado aí pelas organizações de luta dos trabalhadores, que se reivindicam de fato defensores dos trabalhadores, comitês, conselhos operários, sindicatos classistas, oposições sindicais, enfim, é o problema de com que política nós vamos enfrentar a questão da pandemia e da crise econômica. Nós achamos que é necessário um programa de mobilização dos trabalhadores, em primeiro lugar, em torno da redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Os trabalhadores não podem ser penalizados por uma crise que não é dos trabalhadores, né? A pandemia apenas deixou a nu, né, expôs de maneira absolutamente cristalina a incapacidade do capitalismo de sustentar os seus próprios escravos, né? E isso em todos os sentidos, inclusive no sentido de garantir o próprio direito à vida. Então, essa questão da redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, 5 dias por semana, ou seja, 7 horas diárias por dia, isso aí abriria, obviamente, uma necessidade de milhões de empregos. Mas não apenas isso. Para as grandes empresas, né, o que está colocado que fecham e que demitem, que elas fecham por conta própria, o que demite trabalhadores, é o controle dessas empresas, a estatização dela e o controle dela pelos próprios trabalhadores, né? Depois, uma questão que também diz respeito fundamentalmente aí à situação atual é o congelamento, o não pagar de contas de água, luz, né, gás, que devem ser imediatamente suspensas até o fim da pandemia. E, finalmente, a questão de que o governo deve abrir frentes de trabalho, porque é fundamental na atual etapa a construção de hospitais, a construção de toda uma infraestrutura para atender os trabalhadores que estão à mercê aí da sua própria situação, né? Isso aí, obviamente, só pode se dar em torno de uma mobilização. E essa mobilização, uma questão central dela diz respeito justamente à luta para pôr para fora Bolsonaro e varrer com o regime golpista. Eles que, vamos dizer assim, potencializaram toda a gravidade da crise, né, com o golpe de 2016, com a destruição do SUS, com a MP da morte, que congelou aí o orçamento durante 20 anos. Enfim, eles são culpados por isso. Tem toda uma política na esquerda de achar que é possível fazer um acordo com uma dessas alas aí, né? A gente tem que lembrar que essas alas, seja ela bolsonarista, seja outra ala que é tão direitista como o Bolsonaro, né, e que se coloca pretensamente como oposição, como os governadores Witzel, Dória, Ibanez, né, o conjunto dos governadores, praticamente todos os governadores aí do país têm uma política tão bolsonarista como a do Bolsonaro, né? Quer dizer, achar que esses que garantiram a própria fraude eleitoral que levou à vitória do Bolsonaro, né, garantiu todo o regime político à posse do Bolsonaro, que esses aí vão ser capazes de apontar uma saída progressista para o país. Na verdade, na eventual evolução do próprio impeachment, que é uma coisa que a gente tem que ver aí, né, deixar isso nas mãos, né, da própria direita, como a esquerda quer deixar, ou seja, sem mobilização popular, vai ser um grave erro político, né, na situação que a gente está vivendo agora. Por isso que a mobilização para defender as vidas, né, a mobilização para defender o confinamento, a mobilização para defender que tenha testes, que tenha hospitais, que tenha uma infraestrutura básica que garanta
de fato a vida dos trabalhadores, a mobilização para garantir que o que não seja essencial não funcione, tudo isso depende da mobilização. Não dá para esperar que a burguesia que está aí, os governantes que estão aí, vão ter uma política que possa levar à frente uma política que vai totalmente na contramão da própria burguesia, né? Isso está nas mãos dos trabalhadores e é esse o chamado que a corrente sindical nacional Causa Operária faz aos trabalhadores em geral e que a gente está apresentando para vocês aqui agora. Muito obrigado aí, Guga, Lilian. Obrigado, Renan. Até a próxima. Um abraço. Agora a gente vai continuar, né? Depois dessa boa explicação do companheiro Renan, a gente vai falar sobre a questão das demissões em massa, né? Que se alastram. Os golpistas já gostariam de ter feito isso, e eles estão se aproveitando também da pandemia. Lógico que há uma desaceleração da economia, mas eles estão se aproveitando para o quê? Para mandar todo mundo embora, né? Demissões massivas, tanto no setor privado quanto no setor público. E quem continua trabalhando tem que trabalhar bastante horas a mais, né? Sem nenhum direito, perdeu todos os direitos. Então, diante dessa pandemia, diante de todos desse massacre, dessas demissões, é preciso organizar a classe trabalhadora, é preciso que os sindicatos reabram suas portas, né? Não é possível que os trabalhadores estão perdendo todos os direitos, a gente vai voltar a ser escravo, só que a diferença do escravo é que hoje em dia você fica a Deus dará, né? Porque o escravo tinha uma alimentação, né? O dono tinha que manter a vida dele. Agora o trabalhador livre não, né? Se ele tiver emprego para se manter bem, se não tiver, ele morre de fome. Então é preciso reabrir os sindicatos, é preciso organizar a classe trabalhadora. Nós não podemos aceitar que sobre o que está acontecendo, que o trabalhador tem que sozinho negociar com o patrão. Então, é preciso ir às ruas. O ato do DF mostrou o caminho, o ato da torcida, né, do Corinthians, que não tem nada a ver com política. E agora a gente vai fazer um ato também, segunda-feira, os professores, então é preciso. E no mundo inteiro, né, está ocorrendo atos, então está mostrando que, tomando todas as medidas, é possível fazer o ato, sim, e colocar, né, em debate o que está acontecendo com a classe trabalhadora. É isso. Vai lá, Guga. Beleza. Bom, agora nós vamos falar sobre um acontecimento importante que ocorreu essa semana em São Paulo, que foi um ato aí organizado pela comunidade de Heliópolis e pela comunidade escolar contra a intervenção do prefeito Bruno Covas no CEL Heliópolis. Como vocês sabem, os CELs, né, as escolas CELs, foram aí uma conquista depois de muita luta aí dos trabalhadores, especial da periferia de São Paulo, que lutaram aí para ter escolas aí com equipamentos públicos, culturais e de lazer, que possam atender aí as muitas demandas dos trabalhadores da periferia, que em geral não têm acesso a clubes, a equipamentos esportivos, etc. E lá no CEL, havia uma gestão que tinha uma relação com a comunidade, né, que executava uma série de projetos juntamente com os trabalhadores de Heliópolis e que foi aí destituída num ato completamente arbitrário do prefeito Bruno Covas, que aproveitou aí de maneira covarde essa situação, né, que foi colocada lá de pandemia, né, de fechamento aí das unidades públicas, e aproveitou então para atacar a comunidade. Nós temos aqui tanto o vídeo da manifestação e um áudio exclusivo feito por uma professora relatando essa questão aqui
do que ocorreu lá na manifestação e do que está ocorrendo na comunidade. Eu vou pedir para a produção colocar primeiro o vídeo, que é o vídeo aqui que relata aqui o que ocorreu no ato lá, e aí depois a gente coloca o áudio dessa professora que nos enviou aí com exclusividade fazendo esse relato. Pode colocar. Cleide Alves, sou presidente da UNAS, e hoje esse ato aqui diz muito. Primeiro diz que, para mim, eu estou de preto porque eu estou de luto. Luto porque querem terminar um projeto que a gente está há 11 anos construindo. Só aqui na comunidade eu tenho 40, 50 anos. E esse projeto, com 11 anos, é um projeto que vem mudando a vida das pessoas. É um projeto que tem empatia pelas pessoas, é um projeto que tem solidariedade. Então, para nós é muito triste hoje a gente saber que toda a equipe do CEL, Heliópolis, Arlete Persoli, ele é trocado. Porque cada local aqui foi pensado junto com a comunidade. Cada local aqui foi pensado e pensando no povo, pensando nas pessoas, pensando nas crianças, pensando de como incluir uma comunidade, uns pobres, as pessoas que são tão excluídas nessa sociedade. Então hoje eu dou uma grande vaia para o prefeito que assinou, teve a coragem de assinar, ele conhece muito bem esse projeto de vida, esse projeto de humanidade. Então o que a gente está aqui não é falando do emprego das pessoas, as pessoas são remanejadas, ainda dá um trabalhão, porque vai para uma escola, o outro vai para outra escola, então as pessoas são remanejadas. O que eu fico triste é por conta de um projeto que tinha aqui, do compromisso das pessoas. E nós estamos numa pandemia, estão morrendo pessoas, tem vidas mortas por aqui. E em vez da gente ficar olhando para isso, a gente tem que hoje estar nessa atividade e dar um basta a isso. Então, Bruno, você sabe o que é viver, você vem lutando pela vida. Como você assina a exoneração de pessoas que defendem a vida, de pessoas que defendem um projeto que tem solidariedade, de um projeto que inclui o outro. Hoje é o meu pesar. Soltei uma bexiga para os céus, preta, mas com a esperança que você reveja essas exonerações. Esse projeto não é só daqui de Heliópolis, esse projeto é do mundo todo. São pessoas que acreditam no empoderamento das pessoas. Então é isso que eu queria pedir. A gente assina essa carta de repúdio. Eu peço que você assine de volta o retorno dessas pessoas que trabalham dentro da comunidade pela vida de outras pessoas. Aqui nasceu um projeto educacional coletivo, construído com muito sofrimento, muita dor e também muita esperança. Esse projeto não é de uma mão só, esse projeto foi construído coletivamente. E nós, de forma nenhuma, vamos deixar com que esse projeto educacional morra. Então nós vamos reagir organizadamente, coletivamente, na defesa desse modelo educacional que nós construímos, que vem inspirando uma porção de gente no Brasil e até fora do Brasil. Olá, eu quero fazer uma denúncia a respeito da exoneração da equipe inteira do CEL Heliópolis, que aconteceu na terça-feira passada, no dia 12 de maio. A equipe do CEL Heliópolis vinha fazendo um trabalho importantíssimo na região, em parceria com a UNAS, a União dos Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis, uma instituição idônea, que tem uma história de 40 anos na comunidade e que tinha uma preocupação muito profunda com os processos coletivos na comunidade
e agora, em virtude dessa exoneração, dessa equipe inteira, todos esses projetos correm perigo e pode parecer, para quem vê de fora, que é um processo local que está provocando essas mudanças ali, né? As pessoas podem achar que é uma troca de cadeiras comum, como acontece em todos os outros lugares, os outros céus da cidade, né? Que já tem seus cargos loteados entre os vereadores, mas isso é uma coisa mais profunda que está acontecendo. E o problema é que as pessoas que estão fazendo isso, tentando tirar a Unas da jogada, são pessoas que não percebem o que está acontecendo, porque na realidade elas acham que vão se dar bem. Mas na realidade o que está acontecendo é o capital se infiltrando dentro da comunidade, como a gente já tem visto em outras comunidades no Brasil, como a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, como acontece recentemente agora em Paraisópolis. O que a gente vê é uma instituição se infiltrando dentro da comunidade para capitalizar os projetos. Então, é muito claro que o que se quer é enfraquecer a Unas, que é uma instituição local, que tem uma história local, uma luta popular muito forte, muito característica, que está vinculada aos processos da esquerda. A Unas é uma instituição que foi fundada a partir das comunidades eclesiais de base, tem toda uma história ligada ao PT por causa do seu nascimento mesmo, e é evidente que isso é uma retaliação política a esse processo de gestão democrática. Então isso não é um problema só local, isso é um problema geral. Quem está sofrendo um golpe é a democracia, mais uma vez. Não são cargos que estão sendo perdidos. Quem está perdendo é a democracia, mais uma vez, porque isso também é parte do mesmo golpe que tirou a presidenta Dilma do poder. Certo. Vocês viram aí, né, esse ato aí importante organizado pela comunidade de Heliópolis e esse relato aí de uma companheira de lá que nos explicou o que está ocorrendo, esse ataque aí, essa intervenção absurda do prefeito contra a comunidade de Heliópolis. Bom, nós estamos aqui já chegando aqui no nosso tempo limite do programa, mas nós não podemos deixar de falar sobre um ato que está sendo organizado pela Corrente Educadores em Luta e pela chapa dos professores educadores em luta, aqui no SIMPEM, são os professores municipais, uma chapa de oposição à atual gestão aí, que é levada adiante aí pelo Cláudio, que é Fonseca, que é um dirigente sindical que está há muito tempo aí bloqueando a mobilização dos professores e que agora procura organizar aí um processo eleitoral sem o debate democrático nas escolas, entre os professores, no quadro de apoio, que também faz parte do sindicato. Então, nós da Corrente Educadores em Luta organizamos aí um ato, um protesto, nesta segunda-feira, né, às 10 horas, em frente ao SIMPEM, para exigir aí a suspensão das eleições, exigir também uma série de medidas que o sindicato deveria estar lutando nesse momento, como o fechamento total das escolas, como nenhuma perda de salário, como as que estão ocorrendo entre os trabalhadores, como também o fim dessa enrolação online, que não atende nem os alunos, nem os professores, e que está colocando uma situação completamente caótica na educação de São Paulo. Eu vou pedir para a produção colocar o cartaz aí do nosso ato, primeiro a imagem, aí depois as palavras, enquanto eu vou falando aqui para vocês. Então, é uma situação absurda. Nós exigimos aí escola 100% fechada, não afasta, né, dessas aulas online que não estão resolvendo nenhum problema educacional, mas servem, na verdade, para preparar a posterior destruição das escolas e também, fora Bolsonaro, fora Dória, fora Covas, todos inimigos da educação. Vocês viram aí que o governo Dória aqui em São Paulo está preparando a volta às aulas e ele coloca aí que isso ocorreria através de etapas, né? E a primeira etapa da volta às aulas seria o ensino fundamental 1, creche.
Por que isso? Primeiro que não tem o menor sentido voltar às aulas agora. A pandemia só está, ainda nem chegou no pico. Mas por que ele quer fazer isso? Porque ele quer que os pais desses alunos possam ir trabalhar de qualquer jeito, com pandemia, com pico de morte. É assim que eles veem a escola pública, um local para deixar os alunos aí e simplesmente os professores ficarem cuidando dos alunos. É isso que é educação pública para esses direitistas inimigos dos professores, dos servidores públicos, da população e da educação. Então, é isso. Está dado o recado. Inclusive, nós teremos aí a participação, né? Fizemos o convite ao pessoal de Heliópolis, uma parte aí deve ir com a delegação para esse ato, e estaremos aí presente com a chapa, com professores, para protestar diante dessa situação. Então é isso aí, pessoal. Vou pedir para a Lília dar uma boa noite para a gente encerrar o nosso programa. Eu agradeço o pessoal do chat aí, muitas mensagens, né? Mas hoje nós tivemos uma série de questões, problemas técnicos, e aí não foi possível ler, aí dar um alô para o pessoal, mas a gente agradece a participação de todos vocês. Então, boa noite. Vou pedir para a Lília também dar o seu boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite a todos. Obrigada a todos que ficaram aqui. Desculpa pelos problemas que teve hoje. E até o próximo sábado, mais uma análise sindical. Um abraço a todos.